Queridos amigos, prezados companheiros, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos, mas em especial ao Rogério, quem nos fez o convite, entrou em contato de forma tão amorosa por telefone, por e-mail, aos companheiros que nos recepcionaram aqui, aos meninos que trouxeram uma boa música e construíram esse ambiente tão especial para essa noite. Mas a nossa gratidão maior não pode ser a Deus. É a Ele que está construindo esse ambiente, e é no alto, no silêncio, no invisível, que o trabalho maior acontecerá nessa noite. Estejamos cada um de nós com as antenas espirituais, com a percepção, para que o trabalho aconteça em cada um, para que aqui sejamos todos antenas receptivas e também possamos aproveitar a parte que nos cabe nesta noite, porque já sabendo que cada um de nós aqui estaríamos, a espiritualidade preparou algo especial, intransferível para mim e para você. Possamos todos coletar essas bênçãos e fazer dessa noite uma data marcante na nossa história espiritual, nesta nossa vida. Reencarnação, algo certamente conhecido aqui de todos nós. Mas uma última pesquisa em todo o mundo, grande expressão, tem feito um levantamento de como que está o padrão espiritual das pessoas em termos de crença em Deus. E nessa pesquisa que foi feita, em torno de 98% de toda a população existente neste orbe e neste planeta se disseram crer em Deus. 98%. Pois bem, quantas doutrinas, filosofias, religiões neste planeta hoje observam e vivenciam a lei reencarnacionista? Não vou arriscar que seja a maioria, talvez seja a minoria. Mas como nós poderíamos conceber a existência de Deus, que na minha particular opinião é muito mais complicado, mas uma vez que a gente já captou essa ideia, concebemos que existe algo superior, como traçar e caminhar em nossas vidas e não crer, não viver, não sentir e não ter como meta o processo reencarnatório? É quase uma contradição a gente entender Deus tal como Ele é e não entendermos a reencarnação. Camille Flammarion diz uma frase que marca a abertura do seu livro Deus na Natureza, onde ele fala assim: pior do que não acreditar em Deus é infantilizar a ideia de Deus. Nós acharmos que estamos numa existência, numa caminhada, e sendo ela uma única, isto é como se nós estivéssemos infantilizando um pouco algo que é muito maior. Porque ao saber da sua justiça e bondade, não vamos gastar aqui o nosso precioso tempo que aqui temos para refletir em dizer as justificativas da reencarnação, de como ser justo tendo apenas uma existência, como ser igualitário tendo uma pessoa nascendo pobre, a outra nascendo rica, um com a perfeição com o corpo físico ajustado, outro com os desajustes, um podendo viver a idade avançada, outros morrendo a terridade. Como conceber e acreditar numa vida igualitária, num processo justo universal, se o que é ofertado para todos não é igualitário? Não vamos perder tempo com isso, porque acreditamos que isso já é algo consolidado em nossos corações, em nossa base espiritual. Mas como entender a reencarnação? Porque se aqui todos nós somos simpatizantes ou espiritistas, talvez nos difira um dos outros quanto ao olhar ao qual vemos a reencarnação. Que uma coisa é crer na reencarnação, outra coisa é viver como um reencarnacionista. Quantos de nós hoje, apenas hoje, nós conseguimos ver, vivenciar e sentir as coisas como um reencarnacionista? O que você decidiu, o que você pensou, o que você fez,
Tudo isso nós pensamos como reencarnacionistas, como um processo de um todo muito maior que já aconteceu anteriormente e do infindar que tem pela frente. Paramos para pensar nisso? Vivemos como reencarnacionistas que crer na reencarnação, isso é fácil, é ponto pacífico. Talvez aqui 100% da nossa plateia está em acordo com a reencarnação e vê bom senso nisso. Mas quantos de nós aqui vivemos o bom senso que a reencarnação nos traz? Porque, como o título da palestra, poético e importante, reencarnar é preciso, mas mais ainda é preciso saber viver como um reencarnacionista. Mas em que ponto queríamos dizer sobre isso? Vamos recordar Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, quando ele trata de uma lei universal muito especial. Que se nós tivéssemos uma leve percepção diante dos atos do dia a dia, nós teríamos mais tranquilidade, teríamos mais suporte, viveríamos com mais intensidade o que a vida nos propõe, que é uma lei do universo que se chama lei circular. Como funciona isso? Explica-nos Leon Denis que tudo tem um começo, um meio e um fim. É um ciclo, mas não quer dizer que termina neste fim, porque é uma evolução, e segundo ele ainda, essa evolução é numa espiral. Saímos de um ponto, crescemos vivendo um ciclo, paramos aqui, fechamos um ciclo. Acabou? Não. Seguimos, fazemos toda a trajetória, paramos no mesmo lugar, só que em um outro ponto. Essa é a lei circular. Quantos de nós hoje, ou nas nossas histórias, vivemos um processo e dissemos, olha, isso teve um começo. Eu estou vivendo o seu desenrolar, mas isso vai ter um fim. Por exemplo, estamos num processo de doença do corpo físico. A gente tem que entender que isso teve um começo, originado por uma causa, vai ter o seu desenrolar e uma hora ele vai terminar. Começamos a ter a companhia de uma pessoa muito querida, alguém muito especial. Isso vai ter um começo, viveremos as experiências, cada um no seu grau, o quanto tempo for necessário, e depois vai encerrar no sentido de que não terá que estar junto, sendo companheiro assim, lado a lado, mas vai começar a viver uma outra lei, que é o estar junto, separado. Isso aí nós vamos abordar mais à frente. De saber que este corpo teve um princípio. Essa matéria agregada aqui, formatada com este personagem, com este corpo, teve um começo, está tendo um desenrolar, tomara que tenha muito ainda desenrolar, e vai ter depois um fim. A gente consegue ver, primeiro para o nosso corpo, como um começo, um meio e um fim? Algumas pessoas sentem um verdadeiro horror ao saber que, por exemplo, vai envelhecer. Ou então, se acreditam com o corpo, quando ele vai perdendo as suas propriedades, vai perdendo a sua vitalidade, ele se acha o corpo e vai entrando em depreciação junto com a matéria. E pode até mesmo acreditar em reencarnação. E sabe que ela é precisa. Mas mais precisa ainda, é preciso se viver a lei com consciência da lei. Olhem só como que funciona essa identificação, para a gente começar a entender essa lei, para depois a gente tentar entender como que é viver como reencarnacionista. Nós temos a grata oportunidade de trabalhar com jovens lá no Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, e uma vez uma jovem, ao fazermos uma indagação, um momento de pensamento, ela disse: Eduardo, eu quero fazer um depoimento. Nesta semana eu fui ao cabeleireiro e eu queria inovar. Eu já estava enjoada com o meu cabelo tal como ele estava, e eu pedi para o cabeleireiro modificar. Daí ela usou os termos que não conheço, e eu cortei assim, repiquei assado e tal. Quando eu olhei o processo final, eu me senti deformada. E deformada assim estou, porque eu olhei para o meu cabelo e estava
todo errado quanto ao que eu queria. Pensem só neste caso e desse depoimento desta jovem, que é muito importante e que acontece em maior ou menor grau com todos nós. Quando ela se viu com o cabelo, e nós sabemos que o cabelo para a mulher é algo muito especial, né? É uma coisa forte, importante. Para a gente só dá graças a Deus enquanto tem ainda, né? Que eles vão indo embora. Mas para essa menina, para essa moça, para essa jovem, ao se ver não satisfeita com o seu visual, ela se sentiu num estado de deformação. E ao conversar no próprio encontro, ela mesma se mostrou com o resultado da sua reflexão. Eduardo, hoje eu percebi que quando eu me senti deformada, o quanto eu sou identificada com o meu corpo. De alguma forma, eu me achei o meu corpo físico. E olha só, espírito de berço, conhece todas as questões do Livro dos Espíritos sobre reencarnação, os questionamentos que Kardec fez à espiritualidade e teve dificuldade para viver a lei de reencarnação. E nessa lei de circular, onde você tem um começo, um meio e fim, isso vai indo, e nós vamos chegando a um ponto que é o processo de toda a nossa vida, que é de servir ao Pai. Nós só saímos de um ponto e vamos para o outro com o único objetivo de ir ao reino dos céus, ao reino de Deus. Porque, como bem foi lido aqui no início da nossa conversa, pelo companheiro, pelo irmão, sobre o diálogo memorável, simbólico e muito profundo de Nicodemos com Jesus, ele fala que para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E olha que Jesus se esforçou muito para tentar explicar sobre esse reino dos céus. Muito. Ele ia contar uma parábola, ele queria explicar o reino dos céus. O que ele utilizava? Uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante ao filho que pediu ao seu pai a sua parte da herança e saiu pelo mundo. Quantas parábolas, quantos símbolos, quantas formas Jesus tentou explicar o que é essa trajetória de vir à Terra, tomar um corpo de carne, simplesmente para ascender, para chegar a este reino. Porque nesta lei circular é importante que nós somos tão traumatizados com o desencarne, porque nós acreditamos que isso aqui é a vida, e depois fala após a vida, ou a vida no plano espiritual, coloca até a mãozinha distante, né? Como se o plano espiritual fosse lá longe. Se nós estamos aqui, fizemos uma prece, rogamos a proteção do alto para que estivesse, e nós sabemos que aqui deve ter toda uma equipe amparando este momento, então o plano espiritual não é lá, o plano espiritual é aqui. E por que a gente mantém essa morte e esse nosso contato com os que não têm mais o corpo de carne de uma forma tão distante? Por que nós não conseguimos perceber esse processo reencarnatório como algo que se mistura com esse próprio mundo? Eu tomo o corpo de carne, tiro esse corpo de carne. Tomo esse corpo de carne, retiro esse corpo de carne. Isso chama reencarnação. Mas só que isso tudo é uma mesma coisa, que se chama vida. Não existe antônimo para vida. Vida é vida. Foi criado para sempre será vida. Independente onde estejamos, com qual vestimenta estivermos nos colocando. Se eu colocar hoje, vou brincar aqui com o seu Joel, que é uma pessoa que eu conheci e já tem minha estima. O seu Joel está aqui muito bem vestido. Eu falo, seu Joel, põe um vestido. Eu pergunto, seu Joel, está com esse vestido bonito de mulher, o senhor é homem ou mulher? Não, eu sou homem. Percebem como é que é a identificação? Independente do que ele vestir ou não vestir, o seu Joel será homem, será essa personalidade, está essa personalidade, melhor dizendo, e assim será. Agora, por que ao tomar corpo e deixar corpo, a gente perde as nossas identidades, que é a identidade espiritual? É esse o nosso grande processo que aqui estamos vivendo. Aliás, para a gente começar a entender o porquê que reencarnar é preciso, vamos evocar o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz.
uma obra importantíssima na nossa literatura e para aqueles que gostam do processo educativo, querem entender como é que a nossa relação com o outro é uma obra que não pode deixar estar presente em nossos corações e estudos. Quando o seu instrutor fala assim para André Luiz e, consequentemente, para todos nós. Um dos motivos para que estarmos na Terra é para que nós, ao tomarmos este corpo, ao nós reencarnarmos, ele funcionasse de uma forma semelhante a um carvão. Quem aqui é mais antigo, ou então, não vou usar esse preconceito, né? Às vezes alguém mais novo pode conhecer. Vocês já conhecem aquele sistema? Isso é coisa de mineiro, né? Quando a gente põe uma coisa dentro da geladeira ou do freezer, cheira muito forte, o que a gente faz? Coloca o carvão, né? Ou um pouquinho de café para poder absorver aquele cheiro e deixar ali o ambiente puro. E esse carvão, que é o corpo físico, a analogia que André Luiz, ou melhor dizendo, o seu instrutor utiliza, é justamente para poder depurar. Porque, em essência, nós somos puros. Kardec já nos explicou sobre sermos centelhas, sermos algo que viemos de Deus e que está ali tudo pronto. É só ir evoluindo, se libertando das impurezas. O que é impureza? É quando você tem algumas coisas que tira a pureza do outro, do elemento que é puro, mas o elemento continua lá. Vamos dar um exemplo prático? Se eu pego uma água, sujo ela com barro, coloco alguma coisa, se eu pego e ponho num filtro, isso vai separando as impurezas e por embaixo é só o elemento puro, a água. Ao tomarmos este corpo e encarnar, retirarmos essas impurezas. Só que tem um porém. Nós, segundo a espiritualidade, de alguma forma, nos viciamos em encarnar da mesma forma. Como é isso? Olha só como que é o exemplo que eu gostaria de dar. Eu pego e tive uma experiência infeliz com uma pessoa. Foi um ato acertado? Não. Daí existe a justiça divina, a reencarnação. Daí eu reencontro com essa pessoa em outra vida, e nesta lei de ação e reação, que a própria vibração convoca e evoca o ser para estar ao nosso lado, não precisamos nos preocupar com isso. Ao evocarmos aí, a nossa consciência lembra, eu tenho alguma coisa com essa pessoa. Ou ela foi meu inquisitor, ou eu sou a vítima. E daí, como funciona a nossa mente? Eu quero me vingar. Ou então, não, eu quero corrigir. Eu fiz errado, eu não quero permanecer no erro. Daí a gente vai e faz a nossa vontade diante da ação. E não é assim. Não é assim que deveríamos fazer, ou melhor dizendo, não é o caminho mais prático. Ao vivermos experiências, ao nos tomarmos de situação, retomemos a pergunta que fizemos lá no início da nossa conversa. Estamos diante de um momento, de um momento de dúvida, de uma indecisão, de qualquer que seja a coisa. Qual que é a tarefa que caberia a cada um de nós, se estamos em sintonia com Deus, para buscar estas coisas? Era fechar os olhos e perguntar: Deus, o que você quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou à disposição. Eu tenho a vontade que Emmanuel nos explica no livro Pensamento e Vida, em seus primeiros capítulos, que a vontade é uma força inerente do ser. Todos nós aqui temos vontade, mas só que cada um utiliza essa vontade porque bem entender. Agora, se a gente está no processo reencarnatório e essa força divina eu pego e deixo à disposição, Deus, eu tenho apenas a vontade de te servir. Me utilize. Me utilize. Porque ao estarmos com um ser que tivemos alguma experiência do passado, nós não vamos querer fazer isso ou aquilo. Não vamos querer pagar ou cobrar. Não. Nós só estaremos à disposição. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que viver? O que eu tenho que sentir? Isso nada mais é do que liberação de culpas, porque o ser que está em sintonia com Deus, o ser que se coloca à disposição de Deus,
Ele não tem culpas, porque tudo que ele faz é por Deus, inclusive o seu erro. Lembrando algumas questões, selecionei 3 questões aqui para nós, de O Livro dos Espíritos, que vai fazer com que a gente entenda um pouco dessa lei circular e qual que é o objetivo real de aqui nós estarmos. A primeira está na segunda parte, no livro 2º, no capítulo 2, onde, na minha particular opinião, é a pergunta mais especial de Kardec e com a resposta ainda mais especial dos espíritos superiores, quando Kardec, na questão 132, 132, faz o seguinte questionamento: qual é o objetivo da encarnação? Nós estamos falando de reencarnação agora, da encarnação. E olha só o que dizem os espíritos para todos nós. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, fim de finalidade. Estamos aqui reencarnando, tomando corpos, simplesmente para chegar ao mesmo objetivo comum, sermos perfeitos. Mas isso é uma consequência. Qual que é o objetivo maior, qual que é o caminho, melhor dizendo, para que a gente consiga essa perfeição? Aqui dizem os espíritos quando eles falam: pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte com a obra do Criador. Cumprir a sua parte com a obra do Criador. Se nós estamos aqui na vida, reencarnando, nós temos um propósito, porque isso é um processo divino, é uma lei do universo, tem que ter um propósito. E se nós temos a consciência de reencarnação, temos a consciência de um ser maior, de uma força maior que vela por todos nós, nós temos que ter consciência disso. Temos que ser úteis para alguma coisa. E aqui ele deixa claro: cumprir a sua parte na obra da criação. E o que é a criação? É tudo. É tudo. Se estamos falando de Deus, o que está fora de Deus? Tudo está em Deus. E tudo vai para Deus. Então, se eu tenho um irmão ao meu lado, eu tenho um compromisso. Se eu tenho clipes sob a minha posse, isso são elementos divinos, eu tenho compromisso com isso. Uma planta, um ser que ali está estagiando, uma força espiritual, ali eu tenho compromisso com aquilo, um respeito. Veja bem como aquilo corresponde e responde. Não sei se tem aqui algumas pessoas que gostam de cultivar plantas, flores, tem uma chacrinha, um jardinzinho em casa, aquele vasinho de estimação, e que conversa com a planta, tem a sua dedicação, tem a sua vibração. Como a planta se sai bem? Como ela responde a um processo vibratório interessante? Isso é tomar conta da sua encarnação. Isso é, de fato, reencarnar. Porque, minha gente, o que nós mais temos feito nesse milênio é: recebe um corpo que é uma bênção e sai deste corpo que é uma bênção para um outro plano que também é especial, mas só que simplesmente nós não assumimos a nossa real tarefa. O que adianta nós sermos reencarnacionistas? O que adianta nós sabermos da importância dessa lei se nós não assumirmos o compromisso dessa lei de sermos úteis à obra da criação? E nos diz Emmanuel: tudo que chega em nosso caminho é de nossa responsabilidade. Tudo. Acaba com o nosso vitimismo. Seja o que é agradável ou desagradável, que é interessante ou desinteressante, chegou no nosso caminho, é nosso. Temos compromisso com isso, porque é a obra da criação. Hoje, nesse instante, todos vocês são meus compromissos, assim como eu sou de todos vocês. Porque comenta Kardec aqui essa questão: tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. E eu gostaria de compartilhar algo que eu experienciei, que eu achei muito interessante, que
que só para esse estudo, para este encontro que eu tomei consciência, vocês sabem quantas vezes foi citada, e eu, coincidentemente, nas 3 questões que nós selecionamos para essa noite, Kardec ou os Espíritos dizem a mesma coisa, 3 vezes. Tudo se encadeia na natureza. Talvez seja por isso uma das outras ordens que temos que reencarnar. Se tudo se encadeia e estamos num grande processo, eu tenho que estar sistematizado com tudo. Uma das piores vacilações e uma das formas que estamos para tentar desvencilhar aqui na Terra é achar que somos separados. Kardec diz, tudo se encadeia. Como tudo se encadeia e como tudo é interligado? Vou contar para vocês, peço licença, de uma história que a gente conta na evangelização infantil, das crianças, mas que ela tem uma verdade universal de muita profundidade. Daríamos para conversar a noite toda só nessa história, onde numa certa vez, neste conto, havia um poço. E ele observou e falou assim, nossa, a minha água está suja. Quantos e quantos anos a minha água sempre foi limpa. E ele foi e perguntou para um poço que estava mais abaixo, porque os poços conseguem conversar sem estar muito perto, diz a fábula. Ô, poço, eu não sei o que está acontecendo, a minha água está suja, e eu estou preocupado porque dela que se dá água para os animais, que a pessoa que faz a minha manutenção dá todo o suporte para a sua família, e a minha água não está mais boa não. Ela está suja, ela está mal cheirosa, está com uma textura esquisita, ela não está boa não. O poço lá de baixo respondeu para ele, azar o seu, a minha água está límpida, gostosa, fresca, como sempre foi. Azar o seu, o importante é a minha. Passa-se algum tempo e este poço também reclama da sua água suja. E ele grita, olha, a minha água também sujou. E grita para o que está mais abaixo, olha, como é que está a sua água? A minha água está perfeita. E por quê? Como é que está a sua? A minha está muito suja. Ou então você não mistura comigo não, porque eu não quero nem saber de você, porque a minha água está limpa e eu tenho serviços a serem executados. E nessa fábula que um vai contando para o outro, até que todas as fontes, todos os poços daquela região estavam contaminados. Isso mostra que estamos todos interligados e que a minha vida importa a sua, assim como a sua importa para mim, porque tudo se encadeia, tudo tem um fim útil e nós temos que cumprir a nossa parte com a obra da criação. Um exemplo bem prático, nós estamos aqui numa plateia de 60, 70 pessoas, em silêncio físico, que não quer dizer o de pensamentos. Aí, vamos supor que uma pessoa resolva a querer gritar ou cantar uma música, fazer alguma coisa que fuja ao padrão que nós estamos acostumados. Nós que estamos, vamos supor que nós estamos em 70, 69 estão de acordo, mas um pode comprometer todo o trabalho do que está acontecendo nesse salão, porque nesse instante estamos literalmente interligados no mesmo momento. As nossas vidas estão aqui misturadas. Então não existe fora e dentro. Não existe o outro e eu. Estamos todos juntos, minha gente. Tudo se encadeia na natureza. É todo um processo solidário. E como vimos conversando na viagem, né, refletindo um pouco sobre isso, quanto maior a separatividade, mais distante estamos de alcançar uma consciência espiritual mais interessante. É este o processo que nós temos que ficar mais atentos. Mas para ir caminhando, Kardec agora vem nos trazer um outro questionamento em que consiste a missão dos encarnados. Agora ele vai falar diretamente da missão que nós temos aqui. E ele vem trazer o objetivo, a justificativa e as tarefas que nós temos que fazer ao assumirmos um corpo e ao reencarnarmos. O objetivo para a execução dos desígnios da providência. Se nós estamos aqui,
nós temos que cumprir alguma coisa. Olha só, está repetindo o que foi dito no anterior. Se estamos aqui, tem uma tarefa superior para nós e é preciso que nós a executemos. Primeiro ponto. Se esse é o objetivo, qual que é a justificativa de cumprir com isso? Porque cada um tem a sua missão neste mundo e porque todos devem ser úteis em alguma coisa. Nós já pensamos em algum momento que tem uma tarefa que é especial e que é só esse seu jeitinho, essa sua maneira de fazer e que está reservada para cada um de nós? Aquela tarefa que é intransferível e que nós precisamos executá-la? Nós conseguimos ver a reencarnação desta forma? De que tem uma tarefa e uma missão para cada um de nós. Apesar de não ser o tema específico dessa noite, poderia se desdobrar a reencarnação neste tema, mas nós sabemos do planejamento reencarnatório, de que todos nós temos uma programação e que é importante que nós tomemos consciência no inconsciente dela para que a gente possa cumprir essa tarefa. Olha a utilidade das coisas e a importância de se fazer. E ele vem aqui então trazer como que vai se executar essas tarefas. Primeiro, nós temos a tarefa de instruirmos uns aos outros. Somos todos mestres e discípulos uns dos outros. Todos aqui têm condição de ensinar alguma coisa. E todos nós aqui estamos em condição de aprender alguma coisa. Assim nos dizem os Espíritos. Segundo, a tarefa de ajudarmos a progredir uns aos outros. Ser mestre, muito mais do que instruir, nós vamos dar o apoio todo necessário espiritual para que se consiga então ocorrer essa progressão. E por fim, melhorar as suas instituições. Quantos de nós, nos meios onde estamos, na nossa instituição familiar, na nossa instituição espiritual, na nossa instituição de trabalho, quantos de nós, ao vivermos esta vida, ao tomarmos este corpo e ao vivermos essa história reencarnacionista, pensamos assim: se eu estou aqui, eu tenho um compromisso. Alguma coisa eu tenho que fazer para poder melhorar. O que eu tenho que fazer aqui junto dessas pessoas, junto da minha família, junto do meu templo espiritual? E olha, é o compromisso chamado a cada um. Daí a gente para com esse conflito mental que nós temos de achar que a responsabilidade do presidente, dos governantes, ou que é do chefe da empresa, ou que é do chefe da família, se é que uma família tem um chefe, se não a Deus. Todos têm o seu compromisso. Se inseriu no meio, assumamos o que ali é preciso. E por fim, das questões que aqui selecionamos, antes de chegarmos na última questão, nós temos que lembrar que Kardec, melhores espíritos dizem que a evolução em tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo. Tudo está interligado e ali se apoiando uns aos outros para poder conseguir a sua evolução. E lá na última parte da terceira parte, no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz duas perguntas semelhantes. Primeiro, ele pergunta aos espíritos qual que é a virtude mais interessante que nós poderíamos ter. E depois ele pergunta qual que é a imperfeição mais forte, aquela mais marcante que nós poderíamos ter dentro de nossas vidas. Vamos começar pela imperfeição? Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E respondem os espíritos: o interesse pessoal. Assumirmos essa lei de muitas vidas e dessa bênção de muito conviver, o primeiro ponto que nós deveríamos estar atento para liquidarmos e estarmos mergulhados intensamente, divinamente nesta lei, é abolir o interesse pessoal. Quantas coisas nós fizemos hoje, tudo pensando em nós mesmos? Até trabalho espiritual. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu adoro tanto fazer esse trabalho espiritual, eu adoro, faz muito bem para mim,
Daí o dirigente, o próprio movimento da casa fala assim, olha, esse seu trabalho está sendo muito bom, mas nós estamos precisando muito da sua energia neste outro trabalho aqui. Daí a gente vai e muitas vezes responde, ah, mas esse eu não gosto. Esse aí eu não gosto, eu acho ele muito esquisito, não me interessa. Será que trabalho espiritual a gente tem que fazer só o que nós gostamos? E nessa ideia de utilidade e sabemos do propósito que a gente vem aqui para esse planeta, será que a gente tem que fazer o que a gente gosta? Ou será que a gente tem que fazer o que é preciso? Porque lembra-se quando eu falei da vontade? Quando esta força é tomada pela nossa personalidade, ela vira, ao invés de ser uma vontade para Deus, ela vira desejo. É a mesma força, a mesma energia, só que tomado para uma outra direção. Eu desejo isso. Eu desejo aquilo outro. Meu desejo era fazer aquilo, que as coisas dessem daquele jeito. Se nós somos sonhadores, estamos na idade de se apaixonar e fala assim, ah, eu desejo tanto encontrar o meu príncipe ou a minha princesa encantada. Quando são os adolescentes, fala assim, ah, eu desejo passar no curso XYZ. Ou então depois que liquidou os serviços dos estudos, daí se pergunta, ah, eu desejo conseguir um bom emprego em tal empresa para eu ter um bom parâmetro financeiro. E daí eu desejo ter filhos, eu desejo ter netos, eu desejo viajar, eu desejo. Quando na verdade, desde o primeiro ponto, quando a gente vai escolher um curso para exercer, a gente não tem que ver o quanto de dinheiro dá, o poder que vai nos trazer e o prazer que vai gerar. Se eu consigo viver a lei de ser útil e cumprir os desígnios, eu fecho o olho e pergunto, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ao estar namorando, estar ali encontrando a pessoa, que pode ser o seu amado ou a sua amada, Deus, o que o Senhor quer de mim junto a esta alma? No trabalho, na família, com os filhos, em tudo. É este o processo. Daí nós tiramos essa força que é divina, que foi embicada para um outro ponto e a gente transformou em desejo. Nós vamos doutrinando, e esse é um dos objetivos dessas nossas reencarnações. E neste corpo tão denso, indo, deixa de ter o desejo, vai entregando. Daí você não consegue entregar, vem uma doença, vem um choque familiar, vem um conflito mental. E não estou dizendo que tudo isso acontece, é por esse motivo, mas é um dos. E tal, e vem até que a gente quebra e fala assim, eu não quero desejar mais nada, porque tudo que eu desejo, às vezes, é muito atrapalhado. Eu quero apenas desejar o que o alto deseja. Aí muda a figura da vida. Daí até mesmo na semana espírita, olha que bacana que vocês vão ter aqui essa semana, que esses irmãos prepararam para vocês e que eu estou tendo a oportunidade de desfrutar aqui hoje. 4 dias para estudar uma lei universal e para poder se inserir nesse processo de vida com consciência. E cada vez que você adentrar aquela porta para ver o companheiro que aqui estiver com a mensagem, você vai perguntar assim, o que Deus quer de mim para essa noite? Porque o trabalho não é de quem está aqui na frente apenas. Somos de todos nós. Que o que aqui está sendo construído não vai ficar para o Eduardo, não vai ficar para o seu Joel, para o Rogério. Isso é para todos nós. E lembre-se da questão lá 132. É para nós e que se estende para o outro. Nesta 1 hora que aqui é o tempo que nos foi dado para discutir sobre reencarnação, imaginem quantas formas, pensamentos a gente pode criar para Deus e isso envolver a nossa esfera e contaminar toda a colatina, os seres que estão aqui ao redor, e como se nós estivéssemos acendendo luzes, e essas luzes agora a gente encerra e se esparrama para onde for, e vamos ser luzes, mesmo que sejam tímidas, mesmo que sejam aquelas lanterninhas bem simplesinhas, bem singelas, ou um palito de fósforo. É a luz, é de Deus, e é isso que é reencarnar com Deus, é reencarnar para a espiritualidade. Porque agora, meus amigos, meus irmãos, vamos lembrar de Paulo de Tarso, porque nós atingimos a nossa maturidade espiritual. Disse Paulo
no versículo muito conhecido, que foi musicado, além de que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não vou ler este não. Eu vou para frente quando ele fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta aquele que crê em Deus. Isso está em Coríntios, no capítulo 13. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, chega a parte que gostaríamos de pedir atenção um pouco maior dos senhores. Mas quando vier o que é perfeito, então o que está em parte será aniquilado. Então o que vier perfeito, o que está em parte, será aniquilado. Imagine as nossas vidas e as nossas reencarnações não sendo mais parciais, com a nossa força e nosso fluxo no que é passageiro. Por isso somos tão tristes, melancólicos, eufóricos, depressivos, aborrecidos, geniosos, porque a gente bota a nossa força no que é fumaça. Você imagina comprar uma caixa bem bonita, imagine só, ir numa papelaria, comprar uma caixa bem bonita e você vai dar um presente para uma pessoa. Daí você pega e põe fumaça. E a pessoa abre a caixa linda, mas é fumaça. Ela se perde. Agora, quando for a verdade, isso não se perde mais. E isso só vai acontecer quando chegar isso aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É hora de assumir as nossas vidas, minha gente. A nossa infância espiritual já está chegando ao fim. Não basta mais nós termos consciência e conhecimento da reencarnação. É necessário vivê-la, senti-la, exemplificá-la. E para encerrar, lembremos dos dizeres de Jesus numa parábola muito curtinha e pouco conhecida de nós, quando ele é registrado por Mateus, que é a parábola dos 2 filhos, quando Jesus nos conta assim: um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Pergunta Jesus, após ter contado a parábola: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E lhe disseram os que ouviam: o primeiro, o que disse que não ia, e foi. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque na maturidade espiritual, não basta mais uma caixa bonita. Não basta mais a beleza das ações, de nos acharmos conhecedores e profetizadores de uma crença ou de uma ideia. Se estamos nessa lei e sabemos o quanto ela é importante, é necessário assumi-la com maturidade. Se muito a negamos no passado, porque o primeiro filho negou, e isso são estados de consciência a um tempo muito maior, se nós negamos por muito tempo, agora é a nossa hora de negarmos essa nossa negativa e irmos para a vinha. E sabem o que significa vinha? Regeneração. E Kardec nos diz, lá em A Gênese, da nova era, dos tempos de regeneração, o que nos aguarda e o que precisamos fazer. Porque ao aceitarmos ir para a vinha, ao deixarmos de ser crianças e sermos homens adultos espirituais, aí neste momento estamos construindo primeiro um mundo de regeneração no nosso mundo interno, e depois vamos construir
o mundo de regeneração na coletividade, porque tudo se encadeia, tudo é harmônico uns com os outros. Sei que eu passei um minutinho, mas eu gostaria de pedir mais uma licença para vocês para ler uma poesia, para que a gente encerre este momento utilizando aqui Jesus, utilizando Kardec, e uma poesia dita por Adélio Neves, que talvez possa resumir isso tudo que tecemos nessa uma hora. A poesia se chama Reencontro com Deus, de Adélio Neves. Deus, passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores e também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, e descri. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. E no carinho, vi nascer o amor. E no amor, vi um mundo novo nascer. E no novo mundo, eu resolvi viver. E o que recebi, eu resolvi doar. E doando alguma coisa, eu muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E foi em mim que, sem procurar, que eu te encontrei. Que as nossas histórias, que as nossas vidas sejam umas lindas histórias. Histórias de amor, histórias para Deus, histórias para encontrar que não está nada fora, está tudo aqui dentro. E é por isso a bênção de tomarmos um corpo, de virmos nesse mundo abençoado, simplesmente para servir a Deus na representação das suas criaturas. Obrigado a cada um pela vibração, pela acolhida e pela chance de aqui conhecermos essa cidade, esse estado tão bonito e que tanto nos impressionou, mas que fica tudo muito pequeno pela vibração e pelo amor que vocês nos ofertaram. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.